Olá, povo de Deus, muito bom dia, que a poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Esse amigo que vos fala, você já conhece, é o pastor Tairone de Jesus. E eu quero deixar aqui nesta manhã de hoje, terça-feira, dia 2 de setembro, ou seja, o segundo dia de um novo mês, de um novo ciclo. Eu quero deixar aqui para o Senhor, eu quero deixar aqui para a senhora, eu quero deixar para a meditação dos irmãos. Talvez o Senhor, talvez a senhora tenha sido perseguido, tem sido perseguida, tem sido cercada por todos os lados. Mas uma coisa, eu vim aqui, Deus me trouxe aqui para te dizer: Deus irá te livrar do espírito de Azael. Deus irá te livrar do Azael que está te perseguindo. Ué, pastor, como assim? Azael? Sim. Olha, no livro de 2 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 18, diz assim, ó, vamos meditar na palavra de Deus? Diz assim: e estavam ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como uma das cabras montenses que há no campo. E Azael seguiu após Abner e não declinou, ou seja, ele estava perseguindo o povo de Deus. Naquela época havia uma guerra entre a casa de Saul e Davi, ou seja, Saul estava perseguindo a Davi, né? Havia uma guerra entre eles, muito derramamento de sangue entre irmãos em Cristo Jesus. E hoje também é o que mais a gente vê nos dias atuais: irmão contra irmão, reino contra reino. Quando falamos de reino contra reino, estamos falando dos evangélicos, estamos falando do povo de Deus. Estamos falando das pessoas de dentro da própria igreja. Tem desejado o mal, tem perseguido o seu próximo, tem desejado o fim. A inveja, principalmente dentro das igrejas, ela tem se prosperado agora no final dos tempos, igual como foi no começo. Você vê que por causa da inveja, o sumo sacerdote Caifás induziu o povo a condenar Jesus àquela cruz do Calvário. Induziu o povo a crucificar o Rei dos Reis e poupar um ladrão, e poupar um criminoso, e poupar um assassino chamado Barrabás. Então assim foi no começo e tem sido assim também agora nos finais dos tempos. E diz mais, ó, no versículo 19: e Azael seguiu após Abner e não declinou, ou seja, ele correu atrás de Abner. Talvez o Azael está correndo atrás de você, está querendo te matar, está querendo te destruir, mas só que Deus, ele irá te livrar do espírito perseguidor de Azael. Azael, povo de Deus, como é que eu posso dizer? Azael é um crente falido, é aquele crente caído, é aquela pessoa que não tem a chamada de Deus na vida dela. Então ela se sente mais segura, o Azael se sente mais seguro perseguindo aquele que tem a chamada. Ou seja, o Azael é aquele que a sua chamada, que a chamada de Deus na vida dele é negada. É uma pessoa ciumenta, é uma pessoa caluniadora, é uma pessoa perseguidora. Então cuidado com o espírito de Azael. Às vezes ele está te rodeando, às vezes está ali desejando o teu fim, às vezes está ali desejando o teu mal, e ele está ali passando desapercebido, né? Peça para Deus o discernimento, peça para Deus te mostrar o que é que está de errado, né? E continuando aqui, ó, e continuando, mais uma vez no 19: e Azael seguiu após Abner e não declinou de detrás de Abner, nem para a direita, nem para a esquerda. E Abner, olhando para trás, disse: és tu, Azael? E disse ele: eu sou. Azael era o mais veloz daquela época, era o que mais corria.
E talvez a pessoa que está te perseguindo, o Azael que está te perseguindo, tem pernas compridas, humanamente falando. Mas o Deus, o grandão da Galileia, o Deus a quem você busca, o Deus a quem você clama, Ele te livra do espírito sanguinário, assassino de Azael. Então lhe disse Abner: desvia-te para a direita ou para a esquerda, e lança a mão de um dos mancebos, e toma os seus despojos. Porém Azael não quis desviar-se de detrás dele. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te detrás de mim, porque hei eu ferir-te e dar contigo em terra? E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não se querendo ele desviar, Abner o feriu com um conto da lança pela quinta costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu, paravam. Porém Joabe e Abissai seguiram após Abner, ou seja, continuaram seguindo Abner. E pôs-se o sol, chegando eles ao outeiro de Amá, que está diante de Gia, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram detrás de Abner e fizeram um batalhão. E fizeram o quê? Um batalhão, ou seja, se formou um exército para proteger Abner. E puseram-se no cume do outeiro. Então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre, ou seja, continuará a guerra para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? Ou seja, o espírito de Azael, ele só tem uma função. O Azael, ele só tem uma função, povo de Deus, que é perseguir os irmãos em Cristo. Ou seja, é perseguir aquele que tem brilho. Azael já não tem mais brilho. Azael, ele é aquele crente, como é que eu posso dizer? É o crente sem compromisso. É aquele crente que não tem vida com Deus. É aquele crente que não tem intimidade, não tem comunhão, não ora mais, não jejua mais. É aquele crente que tem vivido como os hipócritas. Pregam uma coisa, mas vivem outra, né? E o contexto dessa palavra é a perseguição. Então, muito cuidado. Cuidado com o espírito de Azael, que tem se prosperado, que tem se multiplicado dentro das igrejas evangélicas, independente da placa, independente do credo religioso. Azael, ele é invejoso. Azael, ele é o quê? Ele é invejoso. Azael, ele quer te ver bem, mas nunca melhor do que ele. Mas só que Deus, o grandão da Galileia, ele te livra hoje do espírito de Azael. Ele te dá o socorro. E continuando aqui, mais uma vez, no versículo 26, diz assim, ó: então Abner gritou a Joabe e disse: consumirá a espada para sempre? Ou seja, você vai continuar a guerra para sempre? Não sabes tu que por fim haverá amargura? Ou seja, só vai haver tristeza, só vai haver morte, tanto de um lado como do outro? E até quando não hás de dizer ao povo que deixe de seguir a seus irmãos? E disse Joabe: vive Deus, que se não tivesses falado, já desde pela manhã, o povo teria cessado cada um de seguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina e todo o povo parou e não perseguiram mais a Israel. E tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e seus homens toda aquela noite pela planície. E passando o Jordão, caminharam
por todo o Bitrom e vieram a Maanaim. Também Joabe se tornou de seguir a Abner e ajuntou todo o povo e dos servos de Davi. Faltaram 19 homens e Azael. Porém os servos de Davi feriram dentre os de Benjamim e dentre os homens de Abner a 370 homens, que ali ficaram mortos. Olha só, o espírito de Azael é como nós acabamos de dizer. O espírito de Azael, ele só serve para perseguir os eleitos de Deus. Então muito cuidado com o espírito de Azael, amém? Então guarda essa mensagem, guarda essa palavra no seu coração.